Estamos começando mais um podcast. Pode doer? Mas passa. Eu sou Gabriela Pimenta. Eu sou Regina Domingues. Estamos aqui no Nitrogênio Café, na 704 Norte, que fica em Brasília, para os que são de Brasília. Quem vier visitar Brasília também pode vir aqui no Nitrogênio Café, que é uma cafeteria especializada em cafés gelados, sensacionais, cada bebidinha deliciosa. Não só as bebidas, como a comida também. O nosso podcast fica aqui. Tem um estúdio aqui dentro do Nitrogênio Café que você pode alugar, você pode gravar, seja, não necessariamente um podcast, mas qualquer programa. Conteúdo, né? qualquer coisa. Né? Com vídeo, aula, seja lá o que for, qual for o seu interesse. Basta procurar Edson Barreto, que é o produtor aqui do podcast, ou a Gabriela. A Gabriela está sempre aqui. E a Gabriela segue dando todas as instruções, caso você tenha interesse em alugar o espaço do podcast, que é fantástico. O conteúdo é entregue pronto, não é isso, Gabi? Prontinho, a gente senta aqui, grava, faz o podcast, faz a gravação, você sai com todos os cortes prontinhos para serem entregues na sua mão para você postar em qualquer rede social. É um trabalho, melzinho com açúcar, né, gente? Delícia, facinho, facinho. Não tem mais desculpa para procrastinar. Né? Então, aqui, Nitrogênio Café, venham que vocês não irão se arrepender. Mas hoje a gente tem um convidado. Eu falei sério, convidado. Gente, vocês têm ideia? É o convidado. E é o primeiro homem a sentar na nossa mesa. Exatamente. Eu botei o óculos porque eu tenho que ler aqui. Porque ele é cantor, ele é compositor, ele é ator, ele é escritor, ele é cozinheiro. Gente. Que ele não tá casado. Pacote completo, né? Eu não recomendo porque é meu irmão. Mas não sei nem se tá solteiro. Aí, menina, tá solteiro. Não, vamos antes de perguntar, né? Vamos. A gente tem aqui nada mais, nada menos do que Milcinho! Seja bem-vindo! Que delícia de apresentação, meu Deus! Aqui tá tudo que eu não gosto. Mulheres, uísque, café, pagode, bate-papo. Eu não vou sair daqui mais não, gente. Eu tô aqui. E ainda sendo o primeiro homem. Meu lugar é aqui. Ai, que delícia, gente! Muito bem-vindo. Eu queria dizer que Milcinho, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Delícia, apesar da diferença de tonalidade. Só uma questão de... Só melanina mesmo. É uma questão de detalhes. A alma, há muitos anos que eu conheço Milcinho, há muitos anos que a gente tem essa relação, que é de alma mesmo, de coração, a gente nem anda muito junto. É verdade. Mas sempre que um precisa do outro, a gente sabe que pode contar, e eu acho que é isso, né? A gente é muito humano um com o outro, e quando a gente fala que a amizade é uma coisa que rompe fronteiras, é verdade, entre ela. Eu chamo ela de irmã. Tanto que hoje a produtora está ali, eu esqueci o negócio do podcast da minha irmã. Que irmã que você me falou que você é minha irmãzinha? Eu te explico no caminho, vamos lá. E é um carinho que eu tenho muito grande por ela, porque não é de hoje, essa amizade tem que 25, 30... Não vou falar, não, senão a gente vai... A gente é velho mesmo, gente. A gente é velho, pelo menos uns 30 anos. Eu, esse ano, eu faço 35 anos de música. Então a gente tem mais ou menos 30 anos de amizade. Né? É verdade. É então, verdade. Se pá, né? E é mais que a gente, amiga. Sim. Sim, é sim. Não entra, não. Não, eu falei assim, nossa, eu sou amiga da Regina desde os 14, 15 anos. Mais ou menos isso. Acho que eu tinha uns 14 anos quando eu conheci Milcinho. Acho que foi isso. E Regina é assim, né? Os amigos ficam mesmo. Só para você ter uma ideia, com 11 anos eu tocava num grupo chamado Inspiração, na época do pagode da Tia Preta. Você ia? Então, já viu, né? 11 anos. Regina sempre foi de samba, né? Eu gosto mesmo. Meu pai dizia, você não nasceu preta por ironia do destino. Sim. Você é preta. Sou? Sim. Mas eu sou mesmo. É muito difícil a gente encontrar alguém no Brasil que não tenha descendência. Com certeza. Impossível. Mas por eu ter saído com a melanina um pouco mais desbotada, Isso é só um detalhe. altamente desbotada, aí eu resolvi fazer só filho preto. Pronto, deixa eu começar essa história aqui. Lindos.
Concordo perfeitamente. Mas seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Super à vontade. Eu tenho um depoimento para falar. O Milcinho me salvou 2 vezes. Por 2 vezes ele me salvou. E uma ele chegou a fazer uma dedicatória no CD dele. Assim. Eu tive vontade de dar ele. Da guarda, Mas isso pode falar aqui, não, né? Eu não costumo falar, não, até porque envolve o nome de outras pessoas, entendi, aí eu prefiro não. Mas se você quiser também botar o nome de outras pessoas no nome de outras pessoas, né? O Fernando Vieira Gabriel, não é assim. Mas é sobre isso. A gente teve a ideia de trazer Milcinho aqui por conta de uma música que ele fez há 3 meses atrás. Na verdade, a primeira pessoa que eu falei nesse podcast, no nosso primeiro episódio do podcast, vocês podem voltar lá e olhar, eu falo de uma música sua. Verdade. E aí a Gabriela cita, putz, a gente podia trazer ele. Eu falei, cara, o primeiro homem que a gente pensa. Então, assim, no nosso primeiro programa eu já falo de você. E aí a gente perdeu um amigo e ele... Na verdade, o céu ganhou um amigo. Né? Vamos mudar essa frase, né? A gente não perde. O céu ganhou um amigo e ele escreveu uma música lindíssima. Né? Milcinho tem trauma de cemitério, ele não vai em enterro de jeito nenhum. E foi a forma dele se fazer presente naquele velório. Foi através dessa música, inclusive me disseram que cantaram, disse que foi muito bonito. Estava todo mundo com a letra. É mesmo? É. Ainda bem que eu não fui. Senão eu ia com ele. Pois é. Com certeza. Então, ele escreveu essa música. E assim, eu acompanho a carreira do Milcinho há anos. E ele é compositor. E ele é um puta de um escritor também. Não, você não falou isso na biografia dele, mas ele também é um escritor. Verdade. E aí, só que eu nunca tinha me atenado que o Milcinho transforma a dor dele em música. Assim como eu transformo a minha dor em texto, e você também faz isso, o Milcinho transforma em música. E eu só me atentei agora. Quando ele escreveu essa música, ele postou, e eu falei, cara, ele tá transmutando a dor dele. E aí eu falei, se o nosso podcast fala de cada dor uma lição, por que não de cada dor uma canção? Isso. Uau! Né? Bonito isso, hein? Pode ser uma música do... Eu acho que... Vamos compor? Nossa, fiquei arrepiada. Isso que você falou, eu tô até voltando no tempo, porque no dia que aconteceu o fato, eu estava cantando no casamento, não vou falar nome, mas é um cara que é puta famoso aí no mundo do trap, ele tem uma produtora de trap, pessoal da filosofia, enfim, ele é bem influente, eu estava cantando no casamento dele. E quando acabasse o casamento dele, o show do casamento dele, eu iria para um outro show. Que foi até lá no estacionamento do Rolizão, do Samba da Comunidade, que estava tendo. E aí, quando acabou o show, eu estava vendo que a Aninha, que estava trabalhando comigo de produção, ela estava me ligando, mas eu estava desligando e eu estava cantando. Né? E quando acabou o show, eu vi os meninos tudo olhando para minha cara. E eu estava entendendo, não, falei, tipo, na minha cabeça estava falando assim, sim, acabou mesmo? Acabou? Acabou, vamos lá, gente, tem outro, né? E aí, mas eles ficaram, eu falei, não tô entendendo. Eu peguei o telefone, aí todo mundo me olhando. Aí eu peguei o telefone e quando eu olhei, um monte de mensagem. Eu fui abrir a primeira, você ficou sabendo? Aí quando eu olhei para a cara de todo mundo assim, só baixando a cabeça e falei, meu Deus. Porque no domingo de manhã já tinham soltado que ele já tinha ido. Mas... A família desmentiu, mas é aquele negócio, né? Às vezes tem um pinguinho de verdade. As pessoas não iam soltar uma coisa dessa. Marcelo era muito conhecido, muito, muito querido. E estava no hospital público, onde muita gente acompanhava o trabalho dele, muita gente ia. E muita gente também gosta dessas coisas para poder... Porque se você falar que você é um cara, né, poeta, não, mas fala que você fez uma merda e todo mundo, né, declama isso aí, bota pra frente. E aí eu falei, cara, tem fundo de verdade nisso. Mas eu falava com a Marcela todos os dias, eu falava com a Nívia também, direto. Mais com a Marcela do que com a Nívia.
Depois eu me aproximei um pouco mais. A gente se falava, mas não tanto. Né? E eu falei, cara, tem fundo de verdade. Eu falei, não, tá aqui. Aí eu passei para todo mundo perguntando, Marcelo já foi? Não, olha, aqui a família botou, aqui não sei o quê, o pessoal do grupo já fez, falou, e não tem. Só que à noite aconteceu. Então, aquilo ali me deu uma porrada no peito. Né? E aí, quando a gente estava saindo do casamento, indo pro carro, eu não aguentei. Falei, cara, é mentira, não tá rolando. Mas cada mensagem que chegava, parecia que alguma coisa estava, sabe, só me cortando, assim. Aí eu não quis mais ouvir mensagem nenhuma, que estava bem assim. Aí ali mesmo no estacionamento eu comecei a chorar, não aguentei, comecei a chorar. Não me fale por quê, como, só sei que começou a me dar uma crise de choro, me levaram pro pagode, estava de carona com o moleque, me levaram pro pagode lá do coisa. Atravessei, porque lá no pagode o samba da comunidade é no meio do povo. Então eu tive que passar no meio do povo, ir para o fundo do palco. Aí encontrei com o Sérgio Pisciani, que também ia participar, o Barba, a rapaziada toda. E eu tinha que conter o meu choro para que as pessoas que já sabiam mais ou menos a minha proximidade a ele, não, né, me falavam, pô, meu filho chegou no clima totalmente lá embaixo, e eu nem gosto disso. Sim. Mas estava muito difícil. Então passei logo para as pessoas, falei rapidinho, aí sorria, tirava foto meio que cara amarela e tal. Aí lá atrás eu falei, gente, fala comigo, eu tocar no dia. Eu falei com a Ruth, que é a produtora dele, falei, nego, não tô maneiro, aqui mesmo. Tava tudo inchado de tanto chorar, não tô aguentando, não tô legal, minha energia foi pro pé, e eu acho que é desnecessário entregar isso pro público. Porque eu vivo música há 35 anos, então eu tenho um maior carinho e respeito por música. E o Marcelo, pior, porque eu conheci Marcelo antes de começar com a minha música. O Marcelo, eu tinha 6 anos de idade quando eu ia vir no Cavaquinho, no Chorão, Mandacaru, Terra Mágica, os pagodes que eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Quando eu falo, ele não acredita. Marcelo, na verdade, foi inspiração para quase todos esses músicos atuais, né? Todo mundo. E vai além, porque o Marcelo sempre foi nós. Né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem algumas coisas. Tem gente que, eu acho ele babaca, eu acho ele metido, eu acho ele não sei o quê, ela bebe muito, né? Enfim, mas todo mundo tem suas particularidades. Mas o Marcelo, eu nunca tinha visto o Marcelo triste na minha vida. Nunca. Puto, algumas vezes, eu fechar a cara assim, mas daqui a pouco soltava o sorriso. Eu nunca vi Marcelo triste como eu vi nos últimos dias. E ele gravou um podcast, que ele estava com um colar, e uma frase dele me fez entender, falou assim, ele falou assim, eu estou cansado. Isso para mim foi muito forte. Quando eu vi aquilo ali, eu parei de ver o podcast, não quis mais ver. Porque ali eu vi que ele tinha se entregado. Naquele momento eu vi que ele tinha se entregado. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva de tudo que nós tínhamos vivido. Né? Marcelo, ninguém pode negar, porque Marcelo realmente foi uma referência para mim dentro de Brasília. Para todo mundo, né? Coisa nossa na época, Marcelo, Manga, Manel. E aí isso tudo começou a me voltar. E eu lembrei assim, cara, nós gravamos um DVD em 2018. Então tudo isso que ele está falando, ele já estava. No DVD, que ele canta comigo, ele já estava. Que foi aquele lá que eu gravei no Tágua Parque. Que eu fui, sim. Ele já estava. Que tinha de Ribeiro, Débora Vasconcelos. Exatamente. Só que ele não tinha falado para ninguém. E aí a gente que é da igreja, né? A gente é da igreja, a gente segue o negócio. Aqui é todo mundo candomblé. Eu sou um bandista da igreja do Pai Joaquim de Aruana. E aí eu comecei a sentir um bagulho, eu liguei para ele, mandei mensagem para ele. Não liguei não, ele mandou mensagem assim, Marcelo, você tá bem? Cara, eu tive uma sensação meio que assim, não, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Tá mesmo, irmão? Tá, não, tudo bem. No dia seguinte eu tive essa sensação de novo em sonho. Falei, cara, a gente quase não erra essas paradas. Eu mandei de novo a mensagem, dessa vez eu liguei, Marcelo, e aí, meu velho, como você tá? Tá já, tô bem, não sei o que, não sei o que, tá bem? Não tô, pô, tô tranquilo, não, tô bem, graças a Deus. Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo certo. Falei, então se ele tá falando, tá tudo certo. Aí, uma pessoa mesmo me falou, você já viu como é que tá Marcelo, passado umas 2 semanas mais ou menos? Você já viu como tá Marcelo? Você sabe o que tá acontecendo com ele? Eu falei, não.
Aí ele mostrou uma foto dele num evento que ele estava tocando em algum bar na Asa Norte, aqui na Asa Norte. Ele já careca. Aí me deu a chave. Eu falei, Ele não quis me falar. Bacana. Fiquei na minha. Fizemos um show no Círculo Operário. E aí era eu, ele, se eu não me engano, o Krigor. Eu, Marcelo e Krigor de participação. Aí quando o Marcelo chegou, eu sempre fiquei do lado do palco assim, só se abraçou e não falamos nada. Ele brotou, ele molhou minha camisa de um lado e molhei a camisa dele do outro. Só chorávamos. Mais nada. E quando eu fui largá-lo, eu só falei assim, ó, tô contigo. Aí ele chorava mais, eu chorava mais. E aí eu também não quis ficar muito pagode, falei com o Crigo e tal, fui embora. Passou o tempo falando com ele, irmão, tô aqui, enchendo ele de luz e tal. Aí fomos pro show do Reinaldo, que foi o último show do Reinaldo na RUC. E o Marcelo tava. Quando o Marcelo subiu, já tava cantando, e depois o Reinaldo subiu, me deu aquele estalo de novo. Falei, mano, vai acontecer alguma parada, né, que eu já tô começando a ficar assustado, mas fiquei na minha. Mamãe tava comigo no show, mamãe se amarrava no Reinaldo, e o Reinaldo tinha mania de chamar ele de tio, né? E aí quando eu saí de lá, bacana, isso foi no sábado, se eu não me engano, na segunda ou terça-feira eu tinha um estúdio com o Valerinho, e o Valerinho tava tocando com ele. E a gente tava gravando os negócios no estúdio, e eu perguntei pro Valerinho, falei, pô, Valerinho, eu não consegui nem ficar no camarim. Valerinho Xavier. É, eu nem consegui ficar no camarim. Os dois, quando começaram a conversar, e quando eu olhei para os dois, eu caí em prantos e fui embora nesse show do Reinaldo com o Marcelo. Aí eu falei assim, então é a danada. Tá com a danada dessa bosta dessa doença. Mas fiquei na minha, energizando e tal, levando para frente. Então, quando eu comecei a ver que ele estava faltando alguns shows e me colocando, né, tipo, você pode ir e tal. E até quando eu estava conversando com a Nívia sempre falava assim, olha, você tem que pensar em você para substituir no primeiro ato. Olha, chama-me sim, quem vai segurar? Olha, chama-me sim. Então, desde muitos anos eu fazia isso. Desde a época do Trilho do Lago, no Calaf, no Flor Amorosa, e vários lugares eu sempre acompanhava. Eu fiz um tempo, falando que eu fiz um tempo eu fiz parte do Coisa Nossa. Eu substituí o Marcelo. Então, quando eu recebi aquela notícia naquele dia, não consegui cantar, que eu falei, mano, é muito mais além do que eu penso. Porque o último enterro que eu tinha ido foi do meu filho mais novo, que eu tentei ir. Ah, você não entrou. E eu não consegui. Eu vi na capela lá longe, assim, eu comecei a tremer, eu já não gosto muito de enterro. Uau! Mas é cemitério e hospital. Eu passo mal. Passa mal mesmo. A pressão? Pressão baixa. O médico falou assim, você tá bem? Eu tô com 9 por 6, assim, é surreal. E aí eu falei, cara, eu não vou, todo mundo me ligando como se o Marcelo fosse meu irmão. Acho que ligaram mais para mim do que para o irmão dele mesmo, de fato, sabe? Então muita coisa aconteceu ali, e eu fui para casa carregado disso, eu fui dormir muito, rezando muito, sabe, eu não estava acreditando. Aí no outro dia, quando amanheci, essa música começou a vir, tipo, sabe quando tu acorda, aí tu lembra da notícia e fala assim, mano, como assim? Então, aí vem a pergunta, a música vem, tá, de acordo com o momento que você está vivendo, a dor que você está vivendo, ou a felicidade, pode vir através de felicidade também, mas ela vem assim, inspiração? Então, vem, quando eu vou compor alguma coisa, geralmente eu sinto essa energia de compor, eu não forço a barra. Tipo agora, vamos compor aqui agora? A gente vai compor, não tem problema. Eu vou tentar achar alguma coisa, vai conversando, daqui a pouco vai sair. Igual eu já fiz música com os outros amigos, que a gente senta para tocar e vai. Mas as músicas, quando vem para mim, eu sempre falo que eu faço com Deus, que às vezes eu só psicografo, né? Eu só. É Deus por nós mesmo que eu tatuei. Foi no momento X que eu tomando banho. Música simplesmente. Eu tomando banho, veio, saí de toalha, escrevi daqui, minha mãe tinha que tocar. Assim, terminei na van e cantei pros moleques. É uma psicografia mesmo, que não faz sentido, realmente. Geralmente são parcerias minhas com Jesus. Uau. E nessa música, quando eu acordei, eu durmo muito pouco, durmo de coisa de 3, 4 horas por dia. Assim, e aí quando eu acordei, minha cabeça pesada, meu coração mexido. De lembrar, eu estava, sabe, marejando demais, assim, meus olhos
começava a encher de lágrimas, assim, eu falei, puta, mas como assim, né? Uma ressaca, né? Tipo, como assim, como assim, como assim? Aí foi assim, como assim, irmão? Como é que você sai de cena assim? Aí eu comecei essa música falando assim mesmo, como assim, irmão? Como se eu estivesse batendo um papo com ele. Como assim, cara? Como é que você sai de cena assim, mano? Cortina nem fechou, irmão. Tu teu show acabar, tá maluco? Volta, né? Tipo, Sim. Não, mano, tá errado. Tá errado. Porque ninguém acreditava. Por mais que as pessoas esperassem algumas, mas essas algumas que esperavam não tinha essa proximidade que, tipo, a Regina também tem essa proximidade, porque a gente não sai do pagode. Quem fala que sai, não sai. Porque a gente, de alguma forma ou de outra, a gente ia no pagode coisa nossa. Não tem como. Sim. Tocar em tudo quanto é lugar. E uma das melhores baladas de pagode no Brasília sempre foi Sim. É indiscutível, não tem. Deixa ele quietinho ali, essa história e pronto. Então, quando eu comecei a fazer essa música, foi nesse sentido, sabe? De falar assim pra ele, não faz isso não. Você tá mentindo, né? Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeirinha, boinha, pegadinha do malandro, né? Não. E aí, isso ali me derrubou. Então, eu fiz a música de manhã. E aí, quando eu termino as minhas músicas, eu gravo, eu vou lá, faço um vídeo, gravo. Geralmente eu posto na hora, ou às vezes eu deixo para depois postar. Gravo o vídeo e depois eu posto. Porque se eu não gravar, eu vou esquecer a música. Certamente. Se eu só cantar aqui, na hora eu vou esquecer. Só que quando eu fui gravar o vídeo, não saía. Eu parava, chorava. Passei o dia. Estou falando de 9 horas da manhã até umas 5 horas da tarde. Sem conseguir gravar o vídeo. Aí, quando deu umas 6 e pouquinho, eu falei, mano, eu preciso passar isso à frente. Aí eu fui e gravei o áudio. Eu não consegui gravar o vídeo. Aí eu gravei o áudio. E eu tenho um grupo de transmissão no WhatsApp que eu mando para algumas pessoas as minhas composições. Só que nessa eu mandei para esse grupo, eu mandei para a Marcela, mandei para a Nívia, e dali criaram-se raízes. Começaram a brotar, assim. E foi a essência dele, né? E foi rápido, porque a resposta estava vindo rápido. Eu mandei, daqui a pouco, deu uns 10 minutos, mano, que música é essa? Mano, tipo, começou a chover de telefone. De mensagem, assim. Começou a chover de mensagem. E aí foi quando passou no DFTV. Sim. O enterro, né? E aí todo mundo me ligando. A Marcinha mesmo pensou que eu fosse lá, a Marcinha Isaac pensou que eu fosse, muita gente pensou que eu fosse. Você já está chegando? Tem gente que fala assim, você já está chegando aqui. Dele, né? A Marcinha gostava muito dele. Muito. Marcelo é muito bem quisto, assim. Então, aquele momento quando a música começou a virar, eu vi que o Marcelo tinha uma responsabilidade artística na nossa cidade, cultural, muito grande. Um legado, né? O legado dele está ali, né? Não tem como. É tão forte que você viu o buraco que deixou no Coisa Nossa. Né? O Coisa Nossa, se eu tenho 46 anos de idade, eles têm 45 anos de grupo. Caramba. É muito tempo, sabe? Tempo. E aí, quando depois eu fui conversar com a Nívia, fui ver as mensagens, ela mostrou muita coisa dele que ele falando de mim. Aí eu falei, mano, não tem jeito. E aí ficou. O Marcelo, para mim, sempre foi minha referência em Brasília. Não é novidade para ninguém, você sabe disso. Sempre foi minha referência em Brasília. E eu ficava lá idolatrando eles lá, tocando lá, e vê-los do meu lado, sabe, me tratar por igual. Isso para mim foi uma conquista, né? Total, vitória total, assim. Vamos dar uma palhinha dessa música que você fez para ele? Espero que eu não chore. Então, essa música, na verdade, então, veio de uma conversa de você com ele, né? É isso. De uma forma ou de outra, foi um papo meio com ele em segredo. Falei assim, filho da mãe, vai se botar, vou te dar um monte de botão. Mas, com certeza. Eu super creio nessa conversa, e eu acho que essa conversa realmente existiu. Eu também. Né? E a música diz muito isso, né? É como se eu estivesse falando com ele aqui. Senta aí, irmão. Como assim? E a presença dele na minha vida estava tão forte nesse dia, mas estava tão forte, que se ele não tivesse realmente, a gente não tivesse um pouco de cultura sobre o que é a passagem da gente, espiritualmente falando,
Eu tinha certeza que ele estava ali, né? Só que a gente sabe que não. Desencarnou, então ele foi em transição. Talvez hoje, com 3 meses, bacana. Aqui do lado. Se ficar aqui do lado, fica quieto aí. Fica aí do lado aí que eu tô aborrecido contigo. Quando chegar lá, a gente conversa. E vai demorar para chegar, hein? Diga-se de passagem. Deixa no tempo de Deus, aí eu não sei mais. Deixa a gente aproveitar um pouquinho, bocão. E aí eu fico aqui, ó. Se eu chorar, não esquenta não, gente. Só tem um tamanho. Ei, como assim? Como é que você sai de cena assim? A cortina nem fechou pro teu show acabar. Diz que rola um bis pra me deixar feliz. Não faz assim, é tão ruim te ver partir sem despedida. Vai, se assim foi melhor pra você, vai, vou guardar o de mim pra você. Vai em paz, porque nunca mais vou te esquecer, vou te esquecer. Vai, porque eu sei que de tanto sofrer eu pensei estava imune ao sofrimento, e até aqui me ensinou que o amor te levou pra viver. Vai, se assim foi melhor pra você, vai, vou guardar o de mim pra você. Vai em paz, porque nunca mais vou te esquecer, vou te esquecer. Vai, porque eu sei que de tanto sofrer eu pensei que estava imune ao sofrimento, e até aqui me ensinou que o amor te levou pra viver. E como assim? Como é que você sai de cena assim? Não é fantástica, cara? Não merece, não merece. Eu vejo aqui a inspiração, a área Ai, meu Deus. ao tom. Uau! Nossa, foi uma inspiração mesmo. Você estava... E assim, e é inteligentíssima. Além de ser linda, eu até falei isso pra ele. O jogo com a palavra, né? O jogo de palavra. Como é que você sai de cena? Marcelo Senna. Ele pega algumas composições do Coisa Nossa. De tanto sofrer. De tanto sofrer. Pensei que estava muito no sofrimento. Entendeu? Então, assim, além de ser linda, é uma música extremamente inteligente e assim, inspiradora para qualquer um. Então, assim... Essa música mexe muito comigo mesmo, porque o que você está falando é uma coisa que as pessoas, muita gente não percebe, né? Dentro desse mundo artístico, quando eu comecei a compor com a Tia Dênia, que foi a minha maestrina, que eu aprendi a compor com a Tia Dênia, né? Inclusive, a minha primeira composição foi a minha tia Dênia compondo comigo, me ensinando a compor. É meio louco isso, mas é verdade. Eu tinha composto uma música, mostrei para ela, que ela sempre mostrava as músicas. Quando eu mostrei para ela, ela falou assim: tudo bem, vai na sala, depois volta. E quando eu voltei, ela falou assim: agora vem cá. E ela me mostrou a música, ela trabalhou em cima da música que eu tinha feito, com a ideia da música que eu queria falar, de uma forma bem melhor e mais organizada. Lapidou, né? O jeito antigo já não me lembro, eu me lembro só da versão que ficou. Então ela me ensinou a compor com sentimento. Às vezes a gente tem que botar uma verdade na música, porque a música, uma vez eu vi essa passagem, louvores, que a gente costuma falar que cânticos, essas coisas todas, como entra nesse patamar de música, eram todos executados por anjos. E esse era o caminho da passagem de Deus para nós. Os anjos, quando tocavam as trombetas, era para quê? Era para anunciar coisas divinas.
Então, todas as vezes quando eu vou compor, eu tento passar uma mensagem porque isso vai te atingir de alguma forma. E às vezes até de uma forma diferente que eu não quis falar, mas com a inspiração do negócio todo, com todo esse encaminhamento que eu digo divino, te leva para um lugar que até eu não percebo. Anteontem eu estava percebendo a música Velocidade da Luz. Com essa música, todo mundo erra sempre. Eu canto essa música a vida toda. Na quarta-feira eu vi um vídeo e o cara me fez recuar e falou assim, por que eu não percebi isso? É uma música suicida. Sério? Na parte que ele fala assim, eu já não sei mais, porque vivo a sofrer, porque nada fiz, para merecer, te dei carinho, amor, em troca de ingratidão, não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o lugar do ladrão. Vou tentar ganhar teu coração, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar, não sei porquê, meu Deus, sozinho eu vivo a penar. Não tenho nada a pedir, não é nada, por isso é que eu vou me mandar. Vou me embora agora. Caraca! De volta para outro planeta. Na velocidade da luz. Não. Ou quem sabe de um cometa rápido. Entendeu? Quando um cara me falou esse vídeo, eu bati aqui e falei assim, meu Jesus. Caramba, porque mensagens de música é muito forte. Sim. É muito forte. E elas podem estar bem intrínsecas, né? E é interessante você falar isso. Uma vez eu vi uma entrevista do Renato Russo, Salve Corina. E o Renato Russo, ele falava isso. Ele fala aquela música, Ela se jogou da janela do quinto andar. E aí ele falava, gente, foi o álbum que mais estourou. Todo mundo canta essa música sorrindo. E essa música fala de suicídio. Ele estava revoltado, assim, sabe? E caraca. Música do Jorge Aragão, Vou Festejar. Vou festejar o meu sofrer. É o meu? Eu festejo o meu pena, você pagou com traição. Fudido, tá chorando, pô. Quem sempre te deu a mandarina. Chora. Não vou ligar, tá ligado? É um lamento e a gente... Então, tipo, o Jorge Aragão, pra mim, ele é um... Desculpa, eu xingo uma palavra. Porque aqui a gente fala palavrão. Eu vou até começar. Aqui a gente fala palavrão para um caralho. Vamos para a pepeca. O Jorge Aragão, ele tem uma parada muito doida, assim, de compor, que eu comecei a ir no caminho de composição do Jorge Aragão. Uau, que inspiração, hein? Muito. Então, a música do Jorge, eu gosto muito que as pessoas não se ligam que ele estava sofrendo muito. Chorando Estrela é o nome da música. Como é que é? Chorando Estrela. Google. Chorando Estrela? Também. João, você consegue vir aqui? Não, eu vejo aqui. Chorando Estrelas. Chorando Estrelas, Jorge Aragão. Chorando Estrelas, Jorge Aragão. Pronto, achei. Chorando Estrelas, Jorge Aragão. A letra fala assim, será que rasgando o céu, sangrando o mar, se eu chorar de estrelas para arrancar, essa dor, essa aflição, essa dor que dói meu coração, será que é o bastante para esquecer você que partiu e nunca me deixou? Foi embora, mas ele está aqui, ó. Que dormiu comigo e nem deitou. Tipo, eu fui dormir com ela, mas ele não está lá. O que eu faço desse amor? E se gostar dói tanto assim, o que é que eu vou fazer de mim? O cara tá sofrendo para um dedéu. E a gente canta a música aqui. Então eu aprendi a fazer isso com ele. Uma das coisas que... Mas eu diria que você aprendeu a fazer boa música. Eu sou muito crítico. Porque eu acho que tem a alma, tem a dor, tem uma verdade, ainda que possa ser uma mensagem intrínseca, mas
tem a sua presença ali, a sua característica ali. Então isso é o que faz o diferencial de boas e ruins músicas. Né? Eu sou muito de letra. Ela gosta de uma música minha que ela nem sabe por que eu fiz a música, assim, o sentido, a Quisera. Quisera tantas coisas. Ela fala, eu falo, putz. Essa música, Quisera tantas coisas. eu não vou dar nome, mas uma pessoa muito próxima a mim, que era casada com uma pessoa também muito, mas muito próxima a mim também, se separaram. E ela sofria todos os dias. Ela ainda não tinha filho dele. E ela sofria todos os dias. E é esse negócio que a gente tem, né? Que fala assim, vai lá, manda mensagem pra ela. É um negocinho que fica aqui no ombro, aqui, fala assim, manda mensagem, liga ali, falando, vê como que ela tá, essas coisas, né? E aí eu mandava mensagem, eu via que ela estava meio que sofrida e tal, pá. Uma vez fui na casa deles. E quando eu cheguei na casa deles, ela me recebeu, mas estava bem sofrida mesmo. E aí ela falava assim para mim, sim, todas as noites eu fico esperando ele entrar por essa porta. Caramba. Sério? Ela falou isso para mim. E chorava. Filho, meu amor, deixa eu falar um negócio. Ele quer seguir a vida dele. Dor de amor é foda, né? Deixa ele seguir a vida dele da forma que for. Entrega na mão de Deus, porque o que tiver que ser, vai ser. Hoje, graças a Deus, estão bem casados. Voltar. Já tem um tempo, já tem até filho. Mas na época, ela sofria muito. A minha preocupação nisso tudo era dela, sabe, tirar, tentar contra a própria vida e tal. E ela falava assim, ela só falava assim, nossa, eu queria tanto que ele me amasse quanto que eu amo ele. Isso é muito forte, sabe? Caramba! Da pessoa saber que a outra não a ama o tanto quando ela acha que deveria amar alguém. Nossa. E mesmo assim ela amava por ele, porque ela fala assim, isso me completa. Isso é o suficiente para mim. Ele estando perto de mim é o que me completa. Nossa. Isso é muito forte, né? Muito. E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu fui para casa, eu morava perto da casa deles lá e tal. Estava sabendo de tudo, mas eu sempre estava me acompanhando. E aí eu fiz essa música, Quisera Tantas Coisas. Que tem uma parte que fala assim, que ela fala assim, Quisera, é melhor cantar. Uau! Acho! Para entender. É a que eu mais gosto. É uma das que eu mais gosto, eu gosto de todas. Quisera o amor fosse pra mim o fim, quisera eternizar-se o teu corpo em mim. Quisera tantas coisas, quisera o dom da paz fosse o nosso lençol, quisera em nossa noite iluminasse o sol. Quem dera tantas coisas, o teu beijo ainda tá por aqui. Chora não. Nossa cama ainda tem seu lugar, no espelho eu não vejo sorrir, o sorriso que tanto beijou. Abre a porta que o medo fechou, dá um abraço em nossa saudade. A verdade é que tudo perdeu a razão, morreu. Se a dor tem um nome, o teu codinome sou eu. Já tentei refletir, mas confesso tem algo querendo vencer. O amor no meu peito quer de qualquer jeito você. Aí se vocês choram também, me arrebenta o cantor. Não aguenta? Ai, não, mas Quisera o dom da paz fosse o nosso lençol. Que só vivia em guerra. Só em guerra. Ai, gente. Cara, essa você música não chora, é de não, todo mundo. você não faz com o cantor, não. O cantor é frágil. Não, você tem... Mamãe fala que 3 minutos, um pouquinho mais lá, eu já estava tudo bom. E se a dor tem um nome, o seu codinome sou eu. Ela é tão verdadeira que ela conecta, gera... ela atinge realmente. Ela vem e faz assim... Uou. Similaridade, uau. Aí você tá vendo o quanto que seus olhos marejaram?
A gente vai dizer pro lado espírita, né? Uhum. Alguma coisa está mexendo na sua vida, né? Pai Nilson de Arumanga está vendo o corpo. Deixa isso pra lá que eu senti que eu mexi, tá? Mexeu mesmo. Mas é muito isso. E o Jorge Aragão tem essa mania. Tem. Só que o Jorge Aragão, antigamente, ele colocava para fora, como você falou, a dor e transformava em canção. Né? Vou festejar, chorando estrela. Tem uma outra música dele que eu acho maravilhosa, que se eu não me engano, é Cachê de Conver. Qual que é o nome? Cachê no Conver. Cachê ou Conver? Tem... Calma aí. Deixa eu ver aqui, achei. A letra fala assim, ó: sonhar é meu jeito de querer, só um modo de gostar, sagrado meu segredo. De tanto teu será, de tanto meu teu será. Olha, isso é muito forte. Vim te ver, te ouvir cantar, meu pedaço de prazer. Pecado sempre aceso, assim que eu sei brilhar. Então, se puder, deixa eu pensar que é só para mim ter seu cachê e o meu convé. Comprei meu vício. Ele tá falando de uma prostituta. Sim. Entendeu? Então é muito... e quem não se liga... Não, passa batido. Tive a impressão que na penúltima canção te ouvi dizer que era o início. Brincar de acender que eu tento não queimar. Volta para me ver, solta a voz no ar. Vem me acender que eu tento não queimar. O Jorge Aragão tinha essa mania. E aí eu comecei a perceber as coisas que estão dentro da canção para eu me tornar um compositor não vazio. Sabe? Então as minhas músicas, esse jogo de palavras, essas coisas assim, deixar no ar, às vezes isso não ataca o grande público. Sim. Porque o grande público quer ver o tal. Foi, tal, já vem. E vem quicando no TikTok. Mas é isso. E até quando não mas existe a gente internet, está falando já de existe profundidade. TikTok, né? Sim. E as estrelas E a gente fazia. Sim. Não, eu não me deixo falar coisas da roça. Então, antes da internet já tinha TikTok. Então, Nilson, ela ia comigo para Coisas da Roça. A gente tinha escondido, diga-se de passagem. Coisas da Roça do lado aí do Beira Rio. Lá na IBTG. Do lado antigo Carrapicho. Olha que a gente esconheceu. Um dia minha mãe chegou lá. Eu falei, mãe, me busca, não sei o quê. E aí ela não conseguiu falar comigo, não tinha celular na época. E ela entrou. E aí ela só pegou na minha mão e falou assim, vamos embora? Minha mãe é chiquérrima. E ela falou, vamos embora? Aí eu falei, vamos. Quando a gente passou, saiu, ela falou, graças a Deus não foi seu pai que veio te buscar. Você não volta mais aqui. No outro domingo estava lá, eu de novo. No outro domingo estava lá. Acho que quem comemorou lá foi o seu ou foi da Mari? Foi da Mari. Proibia pior. Não, mas era direto. A gente ia de ônibus. Pegava ônibus, só que a gente morava na Zé Norte, meu senhor. Era mesmo, amiga. A gente morava aqui. Eu também ia de ônibus. Tudo bem, eu morava em Taguatinga, era só subir, porque onde que subisse estava tranquilo. Vai pegar ônibus da colina tem que passar pelo matão. A gente passava pelo mato do estupro, porque todo mundo era estuprado ali. Tá maluco. Mas graças a Deus, antigamente não tinha essas coisas assim. Tinha, correndo atrás da gente. Ali na UNB, eu e Regina. Vou dizer, ali na UNB, 28 mulheres foram estupradas ali, onde tentaram estuprar eu e a Gabi. A gente estava junto, por isso que eu digo que tentaram estuprar eu e a Gabi, porque a gente literalmente estava junto e o cara correu atrás da gente. 28 mulheres foram estupradas. Isso naquela Exatamente época. Ali, naquela época. Depois pegaram, era um morador da Zanorte, funcionário público, casado, pai de duas filhas. Sei que aqui é um programa que tem muito quórum para as mulheres. De repente eu vou levantar uma coisa aqui que é pesada. Mas para mim, na minha concepção, estupor, que seja estuprado, que seja
decapitado. Olho por olho, dente por dente? Não é isso, mas é isso. É isso. A gente tem que colocar também uma coisa na vida da gente, que é, todo mundo fala, não, mas tomou um tapa na cara, deu outro rosto igual Jesus fez. Bacana. Isso é muito importante para a nossa espiritualidade. Mas para a nossa realidade aqui, porque dentro da espiritualidade a gente sabe que dentro desse mundo aqui tem gente que não tem espírito. Isso é normal, isso é comprovado. Tem gente que não tem espírito. É simplesmente um ser vago que está aqui, habita aqui. E isso é comprovado. Espiritualmente falando, é comprovado. Só perambulando. Não é todo mundo que está aqui que tem um espírito, que é espiritualizado, que tem anjo de guarda, não. Tem gente que não tem, e é fato. Então tem gente que faz umas coisas dessas, umas atrocidades dessas, que mata pessoas, e pessoas que estão com essas outras pessoas que morreram estão sendo mortas também, Sim. de alguma forma, entendeu? Então, dentro disso tudo, eu não estou bacana de santo, também já errei pra caramba na minha vida, graças a Deus eu estou redimido, mas são coisas que, se a gente colocasse, na verdade, de lei, a gente ia melhorar muita coisa. Porque muita gente está aproveitando de coisas, de leis, para ser isso aí, 28 vezes no lugar, se tivesse tomado uma atitude drástica... E um cara que talvez estava sob suspeita, não tinha suspeita sobre ele, né? Não, ele era... Casado, exemplo de tinha, pai, exemplo de né? pessoa, entendeu? E aí, quem é essa pessoa que tem filhos e que estupra 29 mulheres? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo. Gente, não vou falar não, porque eu fico dando spoiler da prostituição ali. Mas sem Taguatinga tem um monte de gente que anda no negócio ali de bobeira ali. Um cigarro, gente. Dá um cigarro pra mulher, vai lá, descarrega. Mas eu acho que o tesão não é isso. Não é isso. A gente já vai voltar pra música. Mas eu acho que o tesão não é esse. O tesão é a força. Então, gente, É e se medo, for a força, né? entrega a força pra ele. Porque uma pessoa dessa não tem pode ter força física, mas aqui é nada. Então, para ele, qualquer coisa é desmerecida, não tem valor. Aí você acaba sendo um objeto sem valor. Você, mulher, Sim. acaba sendo um objeto sem valor Sim. de um cara que ele não tem. Aí vocês carregam a culpa de um cara Dele. que... Sim, Não é eu falei isso na internet um dia desse. Não é sobre o outro, é sobre nós. é sobre nós. Então, tipo, eu sei quem eu sou, o outro não sabe. Então, se ele não sabe, eu tenho que mostrar para ele quem eu sou. A mulher que me chamou de urumbum tango, não sabe nem falar. Não dá vontade. Não sabe falar. Quando alguém... Às vezes eu pego e falo, cara, eu vou só corrigir o português. Eu vou só... É só isso que eu vou falar. Ai, às vezes me dá Sabe? também. Aí eu falei, não, vou ler. Mas Essa aqui isso não é merece ruim. nem que eu corrija o português. Mas isso é ruim porque É tem gente que horrível. não teve Não oportunidade. teve, sim. E a gente entra num outro lugar que é muito Da ruim. soberba. Que é exatamente É. isso. Porque às vezes a gente quer ajudar, não é recriminar, é ajudar. Não, mas essa galera que não... Essa galera que ataca não é uma galera que não teve oportunidade. Não é porque não teve oportunidade. Ela ataca porque é uma galera ruim mesmo, eu acho. Não, sabe? Eu também acho. Porque assim, você vê muita gente... Eu acho bonito que às vezes eles atacam o nome de Deus, né? Nossa Senhora. E aí que é pior. Né? Aí que é pior. Será que uma pessoa dessa realmente não é temente a Deus? Porque uma pessoa que não é temente a Deus, para mim, é um ateu. Sendo bem grosso. Se não é temente a Deus, para mim, é um ateu. Se Deus para ele não é nada, não vejo o propósito dele estar aqui. Mas não que a pessoa, que eu discrimine quem seja ateu. Tenho amigos ateus Eu ia falar isso agora. que têm uma consciência, São seres humanos. nossa, extraordinária, e representam a gente como verdade Eu humana. tenho alguns Talvez amigos. ele seja ateu, mas nem ele entende o tamanho da espiritualidade dele. É tão evoluída. Eu tenho alguns amigos que eles são ateus, muitos, que eles são ateus, Eu também conheço um monte. ou agnósticos, e eles são muito Mais humanos. parecidos com Cristo, com o que Cristo veio e Exatamente. fez, com o que Cristo veio e pregou, Mas eu do acho que gente que está dentro da igreja. exatamente, porque eu acho tão impressionante assim, essas pessoas que falam que leem a Bíblia, que não sei o quê. Eu falo, gente, mas como assim?
Você lê realmente a Bíblia? Você leu a Bíblia? Qual foi a Bíblia que você leu? Porque, que verdade, você viu Jesus atacando alguém? É doido, é doido. Você nunca Mas viu. Uma coisa não existe essa passagem na Bíblia. Uma coisa da Bíblia, para mim, eu não vou falar que eu já li a Bíblia de cabo a rabo. Eu tenho uma Bíblia, leio de vez em quando, confesso, não é sempre. Mas uma das coisas, eu já tive namoradas evangélicas que falam, conheço muitos amigos evangélicos que o tempo todo dos versículos, não sei o que, tal. E a minha realidade, a minha proximidade a Deus e a Cristo é tão grande que uma vez na Bíblia estava escrito, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E como eu fazia estudos espirituais, e eu ficava tentando entender a lógica do espiritismo, né? Sim. A lógica do espiritismo e da espiritualidade, que é uma coisa totalmente diferente uma da outra. Sim. Eu ficava tentando entender isso. Essa frase foi um dos pontos para mim. Se eu sou a imagem e semelhança de Cristo, que é Jesus Cristo, eu sou irmão dele. Sim. Mas eu chamo ele de Senhor, por respeito, por tudo que ele fez. Mas ele é meu irmão. E tem gente que chama ele de pai. Se você chama Jesus de pai, então você não tem pai, que é Deus. Está vendo que é muito louco isso? E quando as pessoas falam assim, não, porque Jesus, nosso Santíssimo, nosso Senhor, bacana, eu também entendo, a espiritualidade foi muito forte, mas ele é tão usado quanto nós. Se hoje a gente está aqui é por um propósito. A gente não, quando veio para cá, a gente pediu para Deus, falou, Deus, me deixa eu voltar lá, deixa eu ir lá para fazer alguma coisa. Eu que pedi para Deus para vir, não foi para Jesus. E se eu sou imagem e semelhança de Cristo, então aconteceu isso também com ele. Ó, dando nó na minha cabeça. Então ele também veio para cá como nós. Sim. E ele representou uma parte, porque Jesus isso, porque Jesus aquilo, bacana. Não estou blasfemando de forma alguma. Estou falando de coisas que eu vi lendo a espiritualidade. Dentro da espiritualidade tem 4 dogmas da espiritualidade que amor ao próximo, fraternidade, caridade e humildade. Os 4 dogmas da espiritualidade. Amor ao próximo, fraternidade, humildade e caridade. Se a gente colocar pastores, se a gente colocar pais de santos, se a gente colocar padres, líderes espirituais, muitos deles não carregam esses quadros. Não. E aí, como você falou nisso, tem gente que morre, mata por Deus. Se você não tem isso no coração, como é que você vai usar o nome de Deus para fazer isso na tua vida? Eu, de uma forma muito simples, sem intenção nenhuma, eu te toquei com minha música. Isso para mim é a presença de Deus. Sim. Isso sempre é a presença de Deus. Eu ia falar isso. Porque no meu livro está escrito isso. Nós viemos aqui para aprender. Não para ter, não para ser, não para fazer. Para aprender. E se a gente veio aqui para aprender... Falando que ele é foda, cara. Se a gente veio aqui para aprender, você está aprendendo uma coisa e eu estou aprendendo uma coisa. Quando as pessoas falam assim, porra, meu mestre, para mim é uma honra tocar contigo, eu sou teu fã, você me ensina pra caramba. Não tem professor que não ensine aprendendo. Sim. Não tem. Eu vim de uma família evangélica, eu virei espírita. Na verdade, hoje eu me considero espiritualista. Eu também sou, né? apesar do meu culto budista. Eu tenho uma pegada muito do budismo, do hinduísmo, sabe? Eu tenho uma pegada bem da igreja evangélica, que foi onde eu cresci. Da igreja católica, que foi onde eu amadureci. Sim. Né? Eu era beata de igreja, né? Beata divina. Nossa, segue-me. Grupo de líderes, de jovens, rata de igreja mesmo. Então, assim, mas eu agradeço muito porque eu fiz a minha formação muito eclética. Vindo de uma família, por parte de pai, extremamente evangélica e por parte de mãe, extremamente católica. Então, como eu ia para esses dois, eu me dei ao direito de conhecer as outras. Ok, vocês estão me apresentando 2, eu quero ver as outras. Então, hoje eu me considero espiritualista. Mas eu gosto... Fiz ensino médio no internato adventista. Eu estudei no adventista da primeira à quarta série.
Eu fiz no IASP, Instituto Adventista São Paulo, em Hortolândia. Eu não, eu estudei na escola Adventista do 7º dia. Era essa mesmo, só que ele era internato. Você ia pra lá e morava lá. Entendeu? Só que era final de adventista. semana, se... Não, como era em São Paulo, eu vinha só feriado. Né? Eles acharam que essa ia ser minha salvação. Ai, que bem pra gente, que aí ficou sem a Regina na colina. Ô, mãe, não deu certo. Não deu, tia Luísa, não deu certo. Eu acho que deu, foi muito certo. que você começou a ver os outros caminhos sobre isso. Mas a Bíblia é uma coisa que me pega muito, assim. Eu desde pequena, sempre sentei com minha avó para ler. E, no próprio internato, a gente tinha aula. Mas aí, o que eu fiz? Primeiro, para mim, o espiritismo foi muito... que é justamente isso, é a caridade. Sabe? É a humildade. É só isso que você precisa. Dentro daqueles 4 fundamentos que você acabou de citar. Agora, nos pecados, eu falei, cara, todo mundo peca. Aí eu escolhi um para mim. Você já escolheu um pecado capital para você? Não, eu carrego um monte. Acho que não, mas eu escolhi um. Cara, escolhe esse. Qual? Preguiça. Não, então é meu. Isso é meu. Isso é meu. Se eu pudesse, eu dirigia deitado. Com preguiça, você não tem ira. Olha. Com preguiça, você não tem vai gula. Não vai roubar. A preguiça é o pecado capital que a gente tem que escolher. E eu não estou ironizando, não. Eu sou... Você pode perguntar para qualquer ex-marido meu, porque ele conhece todos, eu sou preguiçosa. Eu também sou. Eu também confesso que eu sou preguiçoso também. E quando eu vi aquele filme Sete Pecados... Nossa, que filme demais. Né? Aquele filme é maravilhoso, né? Você já viu esse filme? Não sei se eu já vi. Sete Pecados Capitais? Provavelmente vi. Mas... Ainda colocaram o Morgan Freeman. Morgan Freeman com o... gente, o ex-marido da Jolie. Eu sou péssima pra... Eu saio do cinema, não sei que filme eu assisti, então. Daisy Washington? O Morgan Freeman? Não sei, enfim. Puseram. Então eles matavam cada pessoa lá, cada matava com o pecado capital da pessoa. Luxúria, não sei o quê. É Brad Pitt. Brad Pitt, o ex-marido da Jolie. Então, tipo, muita coisa que acontecia dentro desse filme acontecia falando sobre os pecados capitais. O cara matava em cima dos pecados capitais. Se você tivesse preguiça, o cara te matava com a preguiça. Com a preguiça. Pegava lá o gordão lá, enchido de gula, e matava ele com a gula. A pessoa morria com o pecado, ele se identificava. Eu ia morrer dormindo? Nossa, o cara ficou... Nossa, amiga. Porra da preguiça. Da preguiça Eu acho que eu nunca vi, não. Não, veja não. Mas é maneiro. É uma parada que entrega pra você e uma é verdade. muito inteligente. É inteligente a beça. Cara, o filmaço. É ele tá maneiro. no meu top da lista. Ele, pra mim, é um dos filmes que entrega pra gente esse negócio que você falou do pecado. Que ainda entra em outro lugar que aí a igreja também condena. E aí eu começo a estudar o espiritismo e a espiritualidade em cima dessas coisas. No final é a ira. Por que é pecado? Né? Por que é pecado ter preguiça? Se eu estiver cansado, não quero fazer nada, sentei. Tô pecando porque eu quero descansar. Eu quero ter uma mansão e tal. É pecado querer ter muito? E onde está quando você fala assim, acredita nos teus sonhos? Então, tipo, há uma contradição disso. E aí, quando eu fui indo, eu fui tão além, que eu comecei a perceber que o cristianismo, os protestantes, eles começaram a querer dominar a plebe por conta do pecado. Através da palavra de Deus. Não, por conta do senhor feudal lá que dominava o mundo. Sim. E aí, quando eu começava a ver aquele negócio lá, e falava assim, não, olha, eu preciso de gente. O senhor, seu padre, seu pastor, você domina o povo aqui então você traz esse povo para mim, eu te dou dinheiro aqui. Isso para mim fechou. Isso para mim me travou. E quando eu começo a perceber que o cristianismo, o protestantismo veio de 2023 para cá, esquece, filho. Se você passa para pensar, a religião começou de 2023 para cá e para lá. Por que ninguém fala de lá? Sim. Jesus nasceu na terra de negro. Sim, eu estava falando com a minha filha, que eu falei, a gente comentou essa semana, eu assisti nos vídeos do Thiago, como é que ele chama? Thiago... Eu já não sei nem o que eu vou beber aqui, gente. Depois eu tenho que falar desse gente, é maravilhoso, sigam ele. Eu vou fazer merchan pro cara, nem conheço ele, mas ele é muito foda. Eu gosto demais dele, cara.
Eu não sabia que ele era daqui de Brasília. Nossa, eu tô chocada. Ele é da Samambaia. isso. O cara tá viralizando. Thiago Santinelli. Cara, ele faz uns comentários foda, porque o óbvio... Assim como ele vem de uma família evangélica, ele vem de dentro da igreja e ele sai. Ele sai dessa bolha e ele... Começa a olhar de fora tudo. Rapaz, mas ele tem uma perspicácia. Thiago Santinelli. Ele tem uma inteligência, uma ironia. Ele é cômico. Sarcástico. Cara, o cara é fantástico. Inteligente. Na eleição, eu entrei no TikTok na eleição. Então, assim, na eleição, o TikTok dele viralizou, assim, e eu falava, caraca, que homem massa. Eu só não sabia nada daquele. Ele é muito bom. Thiago TH? Thiago TH, o quê? Eu vou te mandar aqui ele contestou aquele metaforando. Thiago Santinelli. Eu só não sabia que ele era daqui, mas ele é muito legal. Esse mesmo. Mas você veja ele no YouTube, porque ele é foda. Então, Thiago Santinelli, eu estou aqui num podcast e no podcast pode doer, mas passa, e estamos falando sobre você. Eu tô falando a vida mesmo aqui, ó. Pra todo mundo ver que eu sou assim, tá? Vem, Thiago, a gente quer você aqui. As meninas querem você aqui, tá? A gente é muito Dá uma moral fã de aqui, vocês. cara, a gente tá começando. Me falaram tanto de você que eu vou te seguir aqui, eu quero acompanhar você, porque eu já gostei de você. Já te amo, tá? Conteúdo inteligente. Vale a pena assistir. E aí eu tava conversando com a minha filha, e eu falei assim, você já reparou quem foi Jesus Cristo? Ele... Teoricamente, se a gente for entender aonde ele nasceu, ele é um preto. Judeu. Isso que as pessoas têm. Comunistas, é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes, quando a gente fala preto, as pessoas entendem sempre da parte escura. A gente tem preto com pouco retinto. Sim. Tem gente que é muito retinto. Eu sou retinto pra cacete, gente. Eu sou muito retinto. A Melzinha. A Melzinha é uma preta. Não tão retinta. Mas todos nós somos pretos. Sim, eu tenho certeza. Sabe? A não ser que aquela pessoa que teve um pai alemão, uma mãe. A descendência bem russa, direta. Uma coisa direta. Mas quem nasceu aqui no Brasil é impossível. Misturou português com alguma coisa no Brasil. Esquece, filho. Preto. Nós fomos aí, todo mundo fala que a gente foi, né? A colônia portuguesa, africana, os negros, os índios. Já está errado que a gente tomou a terra dos índios e a gente está reclamando deles. A terra é dos índios, gente. Sim. Eu chego na casa da... Isso aqui não era terra de ninguém, tinha dono. Tinha, entendeu? É mesmo que eu chegar na tua casa e falar assim, você não pertence mais aqui, isso aqui é meu, tá? Vai embora. E aí, ó, não gostei dessa parede rosa, agora eu vou botar a parede verde. Gente, pelo amor de Deus. Então, dentro da cultura negra, se a gente for entrar para falar, a gente vai ficar falando um monte, porque tem muita gente que fala assim, pô, você não se pronuncia. Cara, eu não preciso falar que eu sou preto. Tá aqui, ó. Sim. Tá aqui. E quem acompanha a história de fato do que aconteceu com os meus ancestrais, entendeu? Sofre tanto quanto eles sofreram. Eu não preciso ficar falando que meu biso, meu tata foi chicoteado. Tá na história, as pessoas não querem ver. Mas as pessoas querem ver o caviarzinho que está na mesa do burguês, e aí, do alemãozinho, é lá daí que vem cerveja. Minha contestação da igreja. É isso. É daí que vem minha contestação da igreja, entendeu? E aí você falou uma parada como evangélica, você falou, Deus não ensinou religião. Não, gente. Passou pra gente muito amor. As pessoas confundem religião com espiritualidade, entendeu? Eles fazem uma confusão sobre isso, porque a igreja... a questão física, manipula através do medo, né? De ter um... Era para encaixotar mesmo, ó. Exatamente. Aí você vê que nessa onda eu começo a voltar naquilo que eu tive dessa pirâmide, né? Do senhor feudal, do clérigo e da plebe. Eu sempre volto nisso aí. Porque quando você não tem, vai para a igreja que Deus vai te ajudar. Aí eu vou para o clérigo. Esse clérigo aqui me escraviza pro seu feudal e ele recebe dinheiro do cara porque eu levei ele para lá. Mano, não dá para a gente entender religião dessa forma. Não. Então, para mim, eu acabo indo pro lado que eu te falei da espiritualidade, os dogmas da espiritualidade.
Eu tinha um amor professor... ao próximo, caridade, fraternidade e humildade. Todo mundo fala assim, pô, você é muito humilde, pô, parabéns por ser humilde. Não me agradeço por ser humilde. Isso para mim é princípio básico da vida. E humilde, gente, não tem nada a ver com pobreza, não tem Sim, nada... Humildade não tem nada a ver com isso. Você pode ser riquíssimo e humilde, e você pode ser paupérrimo e não ser humilde. E então ser um não cara confunda, babaca. ser um grande babaca. Exatamente. Aí eu tenho bastante. Falando sobre esses lances de espiritualidade, ó, estão batendo aí. É pra parar. Pode deixar, a gente está A Milcinha consciente. está com tempo. Tá. A gente ainda tem tempo. Essas coisas que a gente tem falado aqui na live sobre espiritualidade, sobre dor, sobre vida, sobre tudo isso, eu apanhei muito na vida por muita coisa. Eu já me cobrei demais de muita coisa. E de um tempo para cá, eu já tentei contra a minha vida, eu já tentei desistir, eu já tentei cobrar dos outros aquilo que eu achava que o outro tinha que ser, que os outros tinham que ter. Porque se você me promete uma coisa, isso para mim vira regra. Ela conheceu meu avô. Meu avô falava assim, que a sua palavra vale mais do que um pedaço de papel. Eu tive um avô assim também. Tem que valer, a sua palavra tem que valer mais do que uma assinatura e dinheiro. Meu avô falava isso para mim. Então isso para mim eu categorizei para mim. E quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu te amo, nunca vou te trair. Chega lá e mete o chifre, bota o nome de Deus, né, no meio, inventa uma desculpa. E, né, o tal do gaslight, que as pessoas voltam para você uma parada que não é sua e você toma aquela dor e fala assim, por que eu, porra, e até pede desculpa. Tá tomando chifre, tá tomando no... Entendeu? Aí a pessoa fala assim, tá você é maluco, você é doente, você não sei o quê, você tem que ver não sei o quê. É um poder de persuasão, de inversão tamanha que você se cobra e você daqui a pouco está diminuto e ainda pede desculpa daquilo que você está certo. Eu comecei a ver, que eu já vivi essa parte. Eu comecei a enfrentar vários dragões, vários medos meus, vários. E eu comecei a entender que fica aqui, cara. Não é sobre você. Não é sobre o outro. É sobre você. É sobre você. É a sua vida. Se você está fazendo o teu bem, se você está ali entregando, a pessoa te prometeu amor para sempre. Cara, vai ser para sempre. Para você pode ser para sempre, porque realmente vai ficar. O ex dela vai ser ex dela para o resto da vida. Não adianta. Teve uma parada, foi legal. Teve coisas ruins? Teve, mas pô, se não fosse bom, ela não teria nem ficado. Foi legal, foi bom a Deus, diga-se de passagem. Tudo bem, mas teve um momento que foi bom, né? Sim, lógico. A gente ninguém fica 10 anos com uma pessoa se não foi bom. Ninguém fica 7 anos com uma pessoa se não foi bom. Nunca pode botar uma coisa ainda mais de ex. Uma filha, não sei o quê, porque em algum momento ela foi boa. Não, deu certo. Sim. Até quando tinha, quando dá. Até ali deu exatamente. Certo. Então, quando começa... Que seja eterno enquanto dure. Exatamente. E quando eu comecei a entender que eu era muito mais do que isso, eu comecei a ver que as pessoas, por mais que me chamassem de amiguinho, batessem nas costas e tal, inclusive tem um amigo nosso que foi no meu pagode semana retrasada, e aí, meu filho, não sei o que, falei com seu primo, não sei o que, lá que também não fala comigo, meu primo, ele também não fala com ele, tal, enfim, eu estava no pagode dele, foi no meu pagode, falando, amigo, eu saí, fui tocar, o pessoal que estava na mesa falou assim, cara, ele acabou com sua vida, falou dos seus relacionamentos, falou mal de você, falou não sei o que, eu falei, mas ele estava me abraçando, mas estava incomodado, ela falou assim, ele estava incomodada de tanto que ele estava falando de você. E aí eu prefiro ser arrogante do samba. Entendeu? Eu prefiro. Mas se a gente ainda é babaca, né? Tá marrendo. Não, então é música, eu não sou. Eu posso ir. Então como a pessoa sai do lugar dela, vai para a tua casa, não gostando de você, onde você está, onde você trabalha, para falar mal de você, para as pessoas que estão contigo. Mas é sobre ela, você mesmo falou. Entende? É sobre ela. Tudo que ela quando disse a pessoa começou a falar, eu falei assim, olha a vida dele, olha a minha. Exatamente. Eu conheço ele há, sei lá, 30, 40 anos, 30 anos. Olha a vida dele, olha a minha. Então, eu não vou me preocupar. Né? Porque assim, de 3 anos para cá, eu adquiri essa consciência. Assim, a gente tem muito do certo e errado, certo e errado. Cara, tudo é muito relativo. Então, assim, às vezes eu estou fazendo uma coisa absurda que para você é a coisa mais certa do mundo e para mim é a coisa mais absurda.
Então, assim, será que existe esse certo ou errado ou é de acordo com a sua consciência, com a sua experiência, com o seu... Então, assim, para ele ir lá te abraçar, para você é um absurdo, você não faria isso, ok. Mas para ele, é tudo que ele tem. Mas ele sabe, amiga, eu vou dizer para você, viu? É tudo que ele pode. Mas a pessoa sabe. Não, a pessoa sabe, cara. A pessoa sabe que isso faz mal para o outro. Mas é tudo o que ele pode fazer. Mais nada. É aquele negócio, a pessoa só entrega o que ela tem, né? Exato. Se então, ela assim, tem por que maldade, você vai ficar com raiva disso? Eu não vou. Hoje não mais. É isso, é isso. Quando a pessoa lá me chamou de urungutango, Esse urungutango. Me chamou Gente, de urungutango. hashtag urungutango. Chipa idoso que me chamou lá no negócio, eu até zoei, brinquei, as pessoas me disseram, isso é muito de luz, porque se fosse eu tinha ficado, o que vai adiantar? Eu vou brigar com quem? Você vai gastar energia. Eu não sabia nem quem era o que estava falando na internet. Podia ser uma mulher mal amada, podia ser um cara mal amado, podia ser qualquer pessoa. Hoje eu descobri que era, tudo bem. Eu já sei, eu sei. E o pior, é negra. Puta merda, mas tudo bem. Então, quando você entende quem é você, a gente começa a limitar algumas coisas. A energia vai mudando. As coisas não começam a bater tanto. Exatamente. E a gente começa a afastar. A gente começa a afastar. Sim. Você começa a ficar seletivo. Né? Total. Tem gente que me prometeu rios e fundos com várias coisas, com bênçãos, com amores, com não sei o que, tal, e você vai acreditando. A culpa não é da pessoa que te prometeu errado. A culpa é de você acreditar na pessoa que te prometeu. Exatamente. Porque se você sabe quem você é, você corre atrás. Uhum. E, tipo, em momentos de fraqueza mesmo, quando você tá fraco, a pessoa fala, vem cá te dar a mão. Eu tenho uma frase que fala assim, doente não carrega doente. Se cura primeiro. Né? Se cura primeiro. E todo mundo fala assim, doente não carrega doente. Então, se a pessoa tá mal, como é que ela vai te ajudar? Se ela tá fraca, se ela tá um soldado ferido na guerra, no limbo, e vai lá ajudar outro que tá ferido, os dois vão tomar tiro. Os dois. Então é muito disso. Mas eu começo a pensar de uma forma diferente hoje. Eu vou ajudar até onde eu consigo, porque eu não posso também entregar uma parada que eu não vou ter condições de sustentar. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Então a música que eu gravei, inclusive o Marcelo gravou essa música comigo, quando eu escutei essa música pela primeira vez, quando estava escolhendo o repertório do DVD, eu escutei essa música, quando eu escutei essa música, essa tá. Qual é a música? E foi tipo uma vez só que eu escutei a música. Eu fiquei escutando ela aqui, eu estava recebendo por e-mail as músicas. Quando eu escutei, ela passou, essa tá. E já passei para outra. A música que eu tenho com o Marcelo, Irracionais. Uhum. Essa música, para mim, foi... E engraçado. Lembra a letra? Lembro. Consegue dar uma... Essa pra música... eu lembrar também? Não, engraçado é que quando eu fui gravar essa música e fui começar a chamar os convidados para cantar as músicas, essa que eu escolhi com o Marcelo cantar comigo. Então, os nossos já tinham falado assim, canta com ele. Uhum. Essa música. Que eu sem saber o que ele estava passando já tinha uma sintonia. Já entregaram. O universo fala, cara. Eu falo isso para você em toda... O universo fala com a gente, fala o tempo todo. No seu corpo, sabe? Na sua intuição, na sua visão de alguma coisa. Fala com a gente. A gente que não está presente. A gente não está atento. A gente que não quer entender, né? Às vezes. Às vezes é. Canto meu samba aí, pela visão dos imortais. Os homens não são racionais, são animais, crianças, necessitando de castigo. E o que diria Chico Xavier, da guerra declarada pela fé? E o que diria Martin Luther King, dos sonhos se acabando nesse ringue? É Buda, é Gandhi, é Einstein, é Madre Teresa de Calcutá. É Isaac Newton, é Chaplin, é Nelson Mandela, Malala. É Buda, é Gandhi, é Einstein, é Madre Teresa de Calcutá. É Isaac Newton, é Chaplin, é Nelson Mandela, Malala. Bota esse povo junto, dentro dessa cabeça. Abre o teu coração, vamos girar a mesa. Para terminar o assunto, eu tenho uma certeza.
A paz devia ser da nossa natureza. Não dá uma mensagem dessa. Nossa, você incontestavelmente Eu está sentado aqui. É isso, é inteligência, a nossa sabe? Sabe aquele... Mas essa não é minha, tá? Independente. A escolha é sua. A escolha foi sua, exatamente. A voz que A foi... mensagem. Uau! O universo indo ali e falando, Marcelo, venha. É essa aqui que você vai cantar aqui no meu DVD. Depois você escuta ele, quando ele entra. Eu me arrepiava todinho quando ele entrava pra cantar essa música. Eu acho que eu escutei algumas vezes, mas aí que eu voltava nas que a gente tinha combinado. Aí eu falava, e eu tava, Marcelo. Aí eu falava, não, Marina, eu não posso escutar Marcelo agora, não. Mas você combinou com o quê? Naquelas músicas que a gente tinha trocado, a ideia de... Eu já esqueci. Mas eu não, filho. Nossa. Eu já fui e voltei aqui nessas músicas várias vezes. Pandemia. Eu querendo parar com a minha vida, eu querendo parar com a música, porque eu fui tolhido de duas coisas principais e primordiais na minha vida. Exercer minha profissão e depender de alguém. Acabei. Eu já falei assim, só me chama, senhor. Como é que... Porque assim, aqui em Brasília a gente tem isso, assim, quando eu pergunto pro Milcinho, tipo, conhece o Milcinho agora, né? Aí ele fala assim, oi, prazer, não sei o que, eu sou... O que você faz na vida? Músico. Tá, fora isso, o que você faz? A pergunta é sempre essa, né? Como é que os músicos conseguiram sobreviver à pandemia? Eu não sei porque eu não sou casada com mais nenhum, graças a Deus. Teve gente que estava parada, teve gente que trabalhava, porque nem todo músico vive da música. Tem bastante gente que é funcionário público, é músico, trabalha, tem CLT. Mas tem alguns também que são só músicos. Sim. Só músicos não, porque isso já é coisa pra caramba. Tem gente que só trabalha com música. Não, desculpa, gente. Só trabalha só com música. Só trabalha com música. E aí eu... Como você fez? Marcelo Senna, o Dedé, tá aqui fora, batera, meu compadre. E o Gabriel Bundinha, que hoje ele tá na Tailândia como técnico. E o Marcelo também do diretoria. Nós juntamos essa turma e estava recolhendo. Por quê? Na pandemia, rolou uma brincadeirinha do Sete Cordas. Negócio de um... A mandala é da minha, né? Essa aqui, ó, foi Sabrina que fez pra gente. Sabrina também. Sabrina é foda, né, cara? Não, os dois. Sabrina, a gente quer você aqui. Eu também. Dudu, você também. O Dudu, pelo amor de Deus, o Dudu, eu xingo ele todo dia. E aí ele fez uma brincadeira na internet falando assim, o que se todo mundo me desse R$1 para não sei o quê. E eu falei, Dudu, vou roubar essa parada. E aí eu fui e coloquei. Gente, na pandemia tem muita gente sofrendo. Tem muita gente não sei o quê. Se cada um desse R$1, faria falta pra gente ajudar os nossos amigos? Cara, eu fiz de sacanagem e botei o pico. Começou a chover dinheiro. Tinha gente que botava 5, tinha gente que botava 50, tinha gente que botava 100, tinha gente que botava R$1. Tinha gente que botava R$2. Mas só de internet, na época, eu me lembro que a gente, na minha conta, eu mexi em, sei lá, em 5, 6 mil reais. Pra quem tava na merda, a gente comprava cesta básica e pedia doações. Então era eu, Marcelo Senna, o Marcelo do diretoria, o Dedé e o Gabriel. A gente juntava, pegava meu carro, botava as coisas no carro e saía distribuindo para os músicos. Falei, Dedé, Jean Moça entrou num projeto parecido? Não sei. Tá. Não sei. Eu sei que a gente fez esse projeto e fomos os primeiros a fazer mesmo. Isso aí. A gente encabeçou. E a primeira coisa, falou assim, não sei quem falou assim, você tem que fazer mesmo. Começa a tirar foto, filmar que vocês estão entregando. Eu falei, pra quê? Pra quê? Quem quer ajudar não precisa. Não precisa. Eu vou expor meu amigo. Por quê? Não tem necessidade. Muito sensível da sua parte. Eu fiquei horrorizado de ver pessoas assim que eu falei, não. Acho que de alguma forma, quando você dá publicidade, você incentiva que outras pessoas façam o mesmo. Ao mesmo tempo, tem esse outro lado. Eu vou expor outra pessoa, ego, né? Eu vou, sabe? E também, será que é por isso? Será que é por isso? Pra que eu quero A gente estava falando de Bíblia agora há pouco, a Bíblia fala exatamente isso, né? Por que eu vou entregar? O que a mão direita entrega, a esquerda não... Algo assim, a esquerda não vê, né? Tipo, a esquerda... E a gente fez muito isso. assim.
fudia dentro de casa, dependendo da minha mulher, meus filhos dentro de casa, a minha garagem virou Tá bom, a gente está ciente. A minha garagem virou um depósito de roupas, um brechó, com várias cestas básicas lá os pedintes passando no meio da rua. Assim, olha que legal, cara. Dessa dor, que é a dor da falta, é a dor da liberdade, porque é isso, né? Grana é liberdade, né? Liberdade financeira é isso. A dor vocês transformaram, e é isso. E na época eu estava casado. E na época eu estava casado, a mulher funcionária pública, então. Tinha um fixo, né? Pelo menos. Estava mas tinha. Mas a gente tinha. O básico estava ali, né? A gente mexia. Sabe, deixava ali para as pessoas. Eu fazia questão, porque, como eu falei, não é sobre o outro, sobre mim mesmo. Eu vou tirar dali. É sua consciência. Eu sei que a minha consciência vai gritar. No meu livro está escrito: a única coisa que nos salvará dessa vida é a nossa consciência. Está no meu livro. Depois... Você deitar a cabeça no travesseiro. Calma aí, repete. A única coisa que te salvará dessa vida é a sua consciência. A única coisa que te salvará da sua vida é a sua consciência. Amiga, mas agora, eu vou falar você prestou atenção? Isso está no meu livro. Todos têm razão. Uau! Você tem um livro. Tá aqui. Todos têm razão. Nossa. É porque a gente tem vontade de escrever um livro. A gente tem textos já separados em que a gente entende. Eu já tenho um pronto, que é um antigo que eu entendi os recados publicado? de Deus. Não. Já estava antes do Todos Razão, já estava lá. E aí eu entendi os recados de Deus e eu fiz o outro. E já tem um outro a caminho. E tem um outro que eu fiz para o meu avô, que é só um livrete. Né? Mas é muito isso. Todos têm razão. Você vai ter que voltar aqui várias vezes. Todos têm razão, quem tem razão? Todos têm razão. É isso. Certo ou errado? Cadê? Todos têm razão. É exatamente isso. Você definiu. Isso. Certo ou errado, bem ou mal. Porque todo mundo está sempre com a sua razão. Exatamente. Então eu sou o mundo. Eu cito no livro uma passagem, tipo, se você está passando, você sabe que a faixa da esquerda é da ultrapassagem. Né? Se a pessoa está ali prendendo o trânsito e outro querendo passar, quem é que está errado? Logicamente, para a gente, é o que está na legislação de trânsito, é quem está. Mas por que ela está errada? Será que ela foi instruída daquela forma? Sim. Será que ela sabe que ela não pode estar ali? Instruída de uma forma foi porque, pelas leis de trânsito, ela aprendeu alguma coisa. Em que parte da evolução dela em que lugar essa pessoa está? Neste momento também, às vezes. Será que a cabeça dela está no lugar? Será que ela está sofrendo? Será que a mãe dela morreu? Será que ela perdeu o filho? Isso. A gente não tem empatia de olhar para o outro. Empatia. Mas você ia dar uma palhinha daquela música. A gente está viajando tanto. Da música eu queria que você voltasse da música que você fez. E depois eu gostaria que ele encerrasse com a... De Deus, né? A da sua tatu. Da sua tatu. A da sua tatu aí. Essa fiz na pandemia, chorando também de novo. Eu tinha desistido da vida, tinha que parar já. E aí um amigo me mandou um pedaço. E um amigo de internet até, que eu nem tinha intimidade com ele me mandou. Cara, esses amigos de internet são muito legais. E aí, quando ele me mandou a primeira parte, eu já não consegui, eu chorava a beça, chorava. E eu fui finalista dessa música no programa da Brasil Independente, né? Eu fiquei entre os 10 colocados. Nossa querida Marci. Isso. Vai, confie um pouco mais em si. Mantenha a fé, pois já venceu. Se dedicou, correu atrás que eu vi. Nada é o acaso, tudo é Deus. A recompensa vai chegar para quem ele creu. Batalhe pra ninguém tirar. Batalhe mais que o mundo é seu. Vai, confie um pouco mais em si. Mantenha a fé, pois já venceu. Se dedicou, correu atrás que eu vi. Nada é o acaso, tudo é Deus. A recompensa vai chegar para quem perseverou e creu. Batalhe pra ninguém tirar. Batalhe mais que o mundo é seu. E se a esperança faltar, bota o joelho no chão.
todo mal vai se curvar. Tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar no fim do túnel uma luz. E quando se desanimar, lembre de quem morreu na cruz. E se a esperança faltar, bote o joelho no chão, todo mal vai se curvar. Tem muito poder a oração, vai conseguir enxergar no fim do túnel a luz. E quando se desanimar, lembre de quem morreu na cruz. Vai, confie um pouco mais em si. Essa música é como se eu tivesse eu falando para mim mesmo. Entendi. Eu encontrei essa minha amiga, a gente se conheceu, eu conheço a Regina desde meus 14 anos, eu tô com 46. É a mesma idade. Uhum. Então. Eu tô com 45, eu sou nova. Novinha. Eu estava passando por um momento difícil, eu super entendo esse momento que você estava passando. E eu confesso para você que foi a primeira vez, foi durante a pandemia, que eu coloquei os joelhos no chão. E. Joelho no chão, vitória na mão. Amigo, é uma conexão direta com o lá de cima. Eu já vi muita gente beata falar assim: você tem que rezar, você tem que ir para a igreja, você tem que. Não. Eu falo assim: se Seu eu sou templo imagem, tá dentro se de eu sou você. imagem e semelhança de Deus, de Cristo, a igreja sou eu. Exatamente, o templo está dentro de você. Eu sou a igreja, eu converso com Deus o tempo todo. No carro, oh Deus, com Cristo, com todo mundo, o tempo Se todo. alguém me vê dirigindo, se eu estiver sozinho, eu não sei. Porque, e assim, tem dia não, ontem, né? Ontem foi o dia que eu tava assim, eu não tô te entendendo, mas eu estava desse jeito. Eu não tô te entendendo. Dá pra gente conversar direito? Você pode me mandar essa... Manda mensagem mais. Mensagem mais clara, porque eu não... Meu sim, a amiga minha tinha me chamado pra almoçar. A amiga minha, tipo... Conversando. Ela me entregou assim, a chave do apartamento dela. A chave do apartamento dela. Falou, pega pra você voltar pra Zanorte. Aí você fala assim: entendi, senhor. Mas você vai pagar quanto de aluguel? Você vai me cobrar quanto de aluguel? Nada. Ele tá pra vender, enquanto não vender, pode morar. Obrigado, senhor. Desculpa ter... Você lembra que eu falei pra você que a gente pediu para Deus para vir aqui resolver nossos problemas? Não resolver problemas. Nós pedimos a Deus para vir aqui. A gente escolhe a nossa família, a gente escolhe quem a gente vem aqui. Imagina, se eu tenho que vir para fazer um filho na Regina, somente um filho na Regina. E é só isso, tchau. E acabou a vida. Se eu sei disso, eu venho, faço um filho na Regina e me mato. Você vai acreditar nessa vida aqui? Se eu já conversei com Deus, o dono da porra toda, ele falou assim: você só tem que fazer um filho nela e acabou. Eu vou vir aqui, faço um filho dela e me mato. Volto o pecado, tudo de novo. Rebobina a fita. Então é por isso que a gente tem nosso subconsciente, a gente não lembrar de algumas coisas, mas falar assim... Então, mas ao mesmo tempo que a gente realmente não lembra, graças a Deus tem que a gente negócio não assim, lembra. Mas tem assim, eu já tive conversas com Deus de falar, por quê? Por que eu tive que passar por essa situação? Por quê? Imagina se e eles aí falassem. vinha assim, não, meu senhor, eles falaram. E eu falo assim, era letreiro luminoso. E aí veio flashes de, nesse dia, aqui, você foi avisada. Mas você estava tão apaixonada, você queria aquilo, que você preferiu não olhar, você escolheu isso. Mas isso é muito perto, né? Flashes, Mas isso é muito perto, né? Cara, eu tenho a impressão, meu senhor, eu tenho uma certeza que eu tenho. Tá, mas isso é muito perto. Imagina se você vai lá para trás mesmo. Não, e ele fala para você: você lembra que você já fez isso com fulano? Você lembra que você já veio aqui e você já fez isso? E aí você começa a compreender. Aí você fica até sem graça da tua pergunta. Mas essa é a certeza que eu tenho na morte. É de não fazer isso. Entendeu? Porque eu tenho certeza que os anjos vão fazer. Uou, olha aqui, louca. Olha só, louca. Vem com essa pessoa. Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu tive uma onda quando eu lancei o livro,
que está lançado, o livro veio pela Viseu, né? Tá pela editora Viseu. Quando eu lancei o livro na minha mão... E como a gente faz para adquirir? Depois você me fala. Pela editora Viseu. Editora Viseu. A gente vai colocar isso. Tá, coloca. Aí aparece lá, todos têm razão. E aí eu tive um flash, falei assim, cara, eu escrevi tanto, eu achei que o livro ia ficar muito grande, eu fui parando de escrever, porque eu achei que o livro ia ficar muito grande, porque eu não tinha dimensão de como é que ia ser publicado e tal. O livro veio assim, é uma leitura boa, mas ele veio pequeno. Para mim é 400 páginas, sabe? Porque eu falei, não vou parar. E aí eu tive um insight, falei assim, cara, eu já tinha ideias para falar ainda, eu vou continuar. Sim. E aí eu tava falando assim, de repente eu vou escrever um livro, não agora porque minha cabeça está cheia de outras coisas. E aí eu vou botar um livro assim, todos têm razão também. E aí depois eu falei assim, mas você é um cara do porquê. Por que ele tem que chegar aqui às 19 horas? Por que tem que ser na Asa Norte? Porque eu sou assim. E é natural. Às vezes em relacionamentos falam assim, pô, você quer me controlar? Não, eu tenho natural. Minha mãe. Você vai... Mas por quê? Meu filho, mas por que você está querendo? Eu sou do porquê. E se você parar para prestar atenção, o ser humano tem um porquê grudado em você. Não, criança tem uma fase que é a fase só do porquê. Não é só. Ela acabou de falar. Ela acabou de falar assim, Deus, por quê? Por quê? O porquê está encruado no ser humano. Aí eu já tive um insight. De repente, vai ser um livro chamado Porquê. Por quê? Por quê? A gente... Nossa... Porque estão brigando com a gente, que a gente... E eu aposto que a produtora de Milsim, que tá lá, a gente que tem um show agora. Só que assim, eu ficaria aqui mais 2 horas. Fácil. Eu só acho que vocês têm que me chamar para a segunda edição. Eu acho. Por que não? Por que não? Estou você virá, você não tenha dúvida. Eu preciso só finalizar antes de vocês finalizarem. Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Maravilhoso esse papo. Energia lá em cima, a 1000. Trocadilho. Queria agradecer a Silvinha pelo Nitro. Esse é o Nitrotonic. Nitrotonic com... É um cold brew com água tônica. Mudou o idioma, acabou, cantou, hein? Tem cara por é um café, né? Um café gelado. Cold brew. Com... água tônica, limão e gelo. Gente, é bom. Aí, aqui aí é cachaça mesmo. É o whisky com energético. Salve, salve. É a canequinha do Jô. E esse aqui é um novo que ela fez hoje, que ela nem botou nome. Ela fez pra você. Ela fez pra mim. Que é aqui, é café, água tônica, e limão. Uísque e limão. Uma delícia. E eu vou falar que esse quando vocês vierem aqui no Nitrogênio, pode pedir o Milsa Coffee. Esse vai ter que colocar mais um no cardápio. Tá no cardápio, tá? E eu queria falar para vocês também que dentro dessas especificações que vocês falaram aí, todas do que eu sou, que eu tenho, eu sou arranjador, produtor musical, eu também agora sou massoterapeuta, tá? Massoterapeuta? Beijo, Brasil, tamo junto. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que eu falo isso. Assim, no meu trabalho, assim, a boa parte dos meus colegas de trabalho e dos meus chefes são de fora. E eu falo. Eu tenho um amigo que foi do fundo de quintal. Eu falo, eu tiro uma onda danada. Aí Nilcinho vai para o Paraná, Nilcinho vai... E eu tenho, né? A gente tem filiados, né? Eu tenho não, né? Onde eu trabalho tem filiados nesses lugares. E eu falo, olha, meu amigo tá aí, é o ex-fundo de quintal. Oxe, tira uma onda danada, imagina. Vai lá ver ele. A gente aqui é muito importante. Ontem eu falei que a gente gravou com uma amiga minha, grande amiga minha, que é uma grande atleta. Eu estava falando antes de começar. E eu falo, eu tenho uma amiga que sentou na cadeira do Jô. Da Hebe. Tá vendo? Ela tomou na caneca do Jô. Então, esses amigos são muito foda, né? Tomou na caneca do Jô. Lá ela. Isso aí ficou forte. Mas é uma coisa que eu queria ter. Era eu falei isso pra ela, era o desejo de muita gente. O desejo de uma galera, o sofá do Jô. Geral. Era demais, não era? Era pra mim ali o desejo. Consagração, não era? Tipo assim, caraca. Mas eu me realizei quando eu vi a Di lá, quando eu vi meus primos tocando com a Di, Ribeiro. O Faísca e Fumaça. Elas tinham voltado da África, eles foram pro Jô, né?
Aí eu vi meus primos lá com ela, tocando na banda, me realizei. Então eu falei, então, tá em casa, tá tranquilo. Tá bom. Mas que eu queria ter sentado lá, eu queria. Mas a gente vai, com certeza, te chamar de novo. Nossa! E de preferência num dia que você não tenha show, que a gente possa lá. Hoje eu não teria, mas eu vou ajudar os meninos ali para tocar um cavaco com eles ali. Eu vou fazer uma proposta. Diga. Vamos fazer o primeiro ao vivo com ele? Vamos. Porque assim, a gente estava mudando, a Gabi estava mudando a internet aqui, etc e tal. E eu acho que a gente podia soltar um ao vivo. Depois que a gente soltar esse, a gente marca um dia de falar merda ao vivo. Gosto disso. Nossa, tem edição. Mete em todas as plataformas. Você topa? Eu já tô pronto. Eu não vou pedir para vocês seguirem Milsim, porque provavelmente todos os meus seguidores seguem Milsim. Mas, por favor, segue. Siga Milsim, siga a gente enquanto pessoa. Siga a gente enquanto Pode Doer Mais Passa. A gente realmente está precisando desse engajamento. Sim. O tema Pode Doer não é ventável. Não. Então, organicamente, a gente deu uma parada. Apesar de ter mais de boas visualizações. Não, para quem está começando agora, a gente tem vídeo com 600 visualizações. Eu acho que é excelente. Eu vejo gente com muito mais tempo que ainda não conseguiu 100. Então, tá bom. Mas pode melhorar. Pode. Sempre pode. Como pode melhorar, né? Então, vem seguir a gente agradece demais a paciência de quem ficou até o final. E hoje, para a gente saber quem ficou até o final, eu quero 3 cavaquinhos ou violão, seja lá o que for, em homenagem ao meu irmão, meu parceiro Milcinho. Obrigado. Muito obrigada. Você sabe que eu te amo. Então, a música do Braga que é muito de vocês aqui. Vai doer. Mas é melhor ser assim, para evitar maiores danos ao meu coração. Tem que ser isso. Vai doer, mas passa, gente. Vai doer, mas passa. Pode doer, mas passa. Muito obrigada, meu irmão. Obrigado, Wilson. Gratidão. Gratidão, exatamente. Eu já tô, gente, ó. Elas falaram, tá? Eu vou estar no primeiro evento ao vivo e vou estar na segunda edição dessa parada aqui. Então, tá falado, então já é compromisso firmado e assumido. Obrigada, gente. Nosso brinde para finalizar. Pô, tem que ser brinde com vários copos. Ei, garoto. Até semana que vem, Até galera. semana que vem. Pode doer, mas passa.